Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 3/2, trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo. O torcedor flamenguista já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando e a nossa equipe de reportagem, já está a postos no Flamengo, no Fluminense e no Botafogo com muita informação para você. Mas a gente começa com o Vasco, que Lucas Paquetá, depois da estreia contra o Corinthians no domingo, ele foi apresentado ontem e se declarou ao Flamengo. Bem-vindo. Muito obrigado. Sob qualquer enquadramento, Acho que é impossível eu não falar de felicidade. seja close Todos sabem o quanto eu amo esse clube. ou imagem aberta, É sentimento, é identidade. ele expressou o motivo da volta, o coração. Vou ter que usar um trecho de uma música, só quem é rubro-negro para compreender. Uma volta que Lucas Paquetá desejou tanto. Só não estava nos planos que a apresentação oficial fosse após uma derrota. Ah, Paquetá torcedor. Desculpa a palavra, ficou né? Ainda mais comigo mesmo. Pela chance perdida contra o Corinthians nos acréscimos. Lucas Paquetá pra fora do gol! Inacreditável! Não consegui dormir e eu me cobro muito por isso. Na entrevista, Paquetá fez revelações, como toda a mobilização para estar na final da Supercopa. Tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem. 28 anos, auge da idade e da técnica. Mercado aberto na elite da Europa. Proposta do Chelsea na mesa para seguir na Inglaterra. Mas ele não queria nada que não fosse o Flamengo. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade. E agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora. A opinião de uma pessoa pesou para a decisão de Paquetá. Ela atende pelo apelido Duda, a esposa do jogador. Eles se conheceram 9 anos atrás, aqui mesmo no centro de treinamento do Flamengo. Paquetá já era profissional do clube, mas continuou a frequentar o departamento de base para tentar conhecer a estagiária do setor de nutrição. Deu certo. Eu acho que até nisso o Flamengo faz parte da minha história, né? Acho, não tenho certeza. Acabou que o emprego dela durou 2 meses e eu fui culpado por isso. Mas, brincadeiras à parte, ela tomou a decisão de sair, mesmo quando a gente não tinha algo sério, e acreditar que a gente podia ter uma vida. Se casaram, foram juntos para a Europa, os filhos vieram, viveram na Itália, na França e, por último, na Inglaterra, onde Paquetá passou por uma investigação de envolvimento em esquema de apostas. Foi absolvido. Durante todo esse processo, também todo esse período, foi a pessoa que esteve ao meu lado, segurando a minha mão, me apoiando. E nada mais justo também do que eu escutar ela e a decisão ser conjunta no que o que você quer também, sabe? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, vamos voltar pro Flamengo, porque eu também quero isso, então uniu, né? Uniu o desejo de 2 com o de dezenas de milhões. Isso nada separa. E amanhã o Flamengo do Paquetá enfrenta o Internacional pelo Brasileirão. Vamos trazer agora a Duda Dal Ponte ao vivo, direto do Ninho do Urubu, para contar pra gente se o Paquetá começa jogando ou mais uma vez começa no banco de reservas, né, Duda? Boa tarde pra você, conta pra gente.
Oi, Débora. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. O Paquetá estava no meio da temporada lá na Europa, só que por conta de dores nas costas e também pela negociação com o Flamengo, ele ficou 25 dias sem jogar, então ainda está recuperando a parte física. Pode começar jogando, mas a tendência é que comece no banco de reservas. A gente vai ter que esperar o treino de hoje aqui no Ninho do Urubu, na parte da tarde, para ter indícios da escalação do Filipe Luís para enfrentar o Inter amanhã. Além do Saul, que está no departamento médico, o Flamengo tem mais um desfalque certo. O Jorginho, ele levou cartão vermelho na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e está suspenso para amanhã. O Carrascal também levou um cartão vermelho, mas foi na partida da Supercopa contra o Corinthians. Muita gente está se perguntando se ele está suspenso para amanhã. A resposta é não, são competições diferentes, então ele está disponível para enfrentar o Inter amanhã e está à disposição do técnico Filipe Luís. A dúvida fica por conta de Luiz Araújo, ele ainda sente aquelas dores musculares que o tiraram da partida contra o São Paulo, então vai ser avaliado hoje aqui no treino. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas contra Fluminense, São Paulo e Corinthians e precisa mudar isso. Quer mudar isso amanhã no Maracanã, Débora? Tá certo, Duda. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora do Fluminense. Eu vou pedir para você parear. Tá lá no GE. Globo. O que o Corinthians precisa fazer? Opa, peraí que eu não coloquei. Agora sim, ó. Veja o que o Flamengo precisa para avançar para as quartas de final do Campeonato Carioca. Os resultados dessa quinta rodada foram ótimos para o Flamengo, tá? Então agora o rubro-negro precisa vencer o seu jogo e nos outros 3 jogos precisa apenas de um tropeço, de uma combinação nesses 3 jogos. A parada ficou melhor, né, Duda Dal Ponte? Mas dá pra gente dizer que o torcedor do Flamengo não imaginaria que o ano começaria assim, com vice-campeonato, perdendo uma final, tendo que fazer contas para avançar para a próxima fase do Campeonato Carioca. Dá pra dizer que é crise na Gávea ou é forçar demais a barra? Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Oi, Vini. Boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Crise ainda não, é começo de temporada. Então, óbvio que os resultados são adversos. O planejamento mudou do que era o inicial da diretoria, da comissão do Flamengo, mas não é crise, é só um sinal de alerta ligado, porque são 3 derrotas seguidas. No domingo perdeu o título da Supercopa, mas agora é bola para frente porque já tem Inter amanhã no Maracanã. Claro que não é usual, né? Nas últimas 7 temporadas, o Flamengo chegou à final do Campeonato Carioca e conquistou 5 títulos. Poderia ganhar o 40º título em 2026. Então, muita coisa estava em jogo. Só que o Flamengo teve uma temporada diferente do pessoal no ano passado, dos outros clubes. Foi até o dia 18 de dezembro, disputando a Copa Interclubes. Teve uma semana a mais de férias, então voltou só no dia 12 de janeiro, na pré-temporada, para começar uma pré-temporada. E o Sub-20 começou o Campeonato Carioca. Não foi o resultado que se esperava, né? O Sub-20 não conseguiu vencer nenhuma partida das 3 que disputou. Foram 2 derrotas e um empate. Por isso, a cavalaria foi convocada e voltou antes do planejado, já na partida contra o Vasco. Começou vencendo, muita gente naquela partida falou: olha, o Flamengo parece que nem terminou, nem teve férias, né? Já continuou o ano bem, jogando bem, mas foi uma coisa pontual, porque depois contra o Fluminense, contra o São Paulo e contra o Corinthians foram 3 derrotas seguidas. O técnico Filipe Luís está dizendo que o time vem jogando bem, obviamente não está na melhor forma física, obviamente não está na melhor forma que poderia estar jogando, mas vem jogando bem. Até eu estava conversando hoje mais cedo, Vini, com a Ju Travalha, editora do Taon, e ela me perguntou como é que tá o clima por aí, o que o flamenguista tá achando desse começo de temporada. Então eu fiz o dever de mandar uma mensagem para um dos caras mais flamenguistas que eu conheço e perguntar: e aí, sinal de alerta ligado? Ele falou: não, tá tranquilo, relaxa, posso apostar que em março a cavalaria tá aí. Eu falei: pô, mas fevereiro já tem Recopa Sul-Americana, dia 19, o Flamengo vai enfrentar o Lanús. E aí? Ele falou: não, isso daí também é nosso, pode ficar tranquila, são 2 jogos, o primeiro na Argentina, o segundo no Maracanã, e a gente vai conseguir a Recopa Sul-Americana, o próximo título da temporada. Então, por enquanto, o clima é tranquilo, mas obviamente amanhã tem jogo importantíssimo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde o Flamengo vai fazer o último treino antes dessa partida. Para amanhã o Jorginho está suspenso porque ele levou o cartão vermelho depois do apito final contra o São Paulo, então é um desfalque importante para o meio de campo. Também aí o Carrascal, ele vai para o jogo, tá? Muita gente está se perguntando. Ele foi expulso na Supercopa. É uma competição organizada pela CBF. Ele vai poder ir para o jogo? Vai sim, são competições diferentes. Então Carrascal está liberado, não está suspenso, vai para a partida de amanhã contra o Inter.
Uma dúvida é o Luiz Araújo. Ele teve dores musculares nesse começo de temporada, ficou fora da partida contra o São Paulo, não viajou lá para São Paulo, foi para a Supercopa, mas não chegou a entrar, ficou no banco de reservas. Ele ainda sente essas dores musculares, então vai precisar ser reavaliado no treino de hoje para a gente saber se ele vai para o jogo ou não. O técnico Felipe Luiz já disse, a pré-temporada acabou, agora é para valer. Os jogadores não estão na melhor forma física, mas precisam chegar nela o quanto antes. O Paquetá estava jogando na Europa meio de temporada, mas ficou cerca de 4 semanas sem jogar. Então também está recuperando a forma física. Vai para o jogo amanhã, a gente ainda não sabe se no banco ou no time titular, mas deve ter um controle de minutagem. Vini, volto com você. Valeu, Duda Dal Ponte, passando a limpo o noticiário do Flamengo, eu concordo contigo, tá, Duda? Torcedor rival tem mais é que zoar mesmo, tá no direito. Pro torcedor do Flamengo, a temporada tá só começando. Então, torcedores, calma, nada desse papo de crise na Gávea, mas amanhã já tem parada complicada contra o Internacional e a gente fala agora da equipe colorada com... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. O torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Mercado da bola ainda está movimentado, né? Por mais que o José Boto falou que não vai gastar muita coisa mais na janela de transferência, mas tem ainda aí Almada, tem John Arias, que o Flamengo tá de olho, pessoal. Bora pro conteúdo. Esse vídeo segunda-feira à noite, nesse momento, 7h39 da noite, eu acabei de publicar nas minhas outras redes sociais aí, Vasco acertando a contratação de Cuiabano, aquele mesmo que se destacou pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, jogou emprestado pelo Botafogo, voltou para o time inglês e agora está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo com opção de compra. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo e uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Acho que é uma operação para ele jogar por empréstimo. Eu acho que mesmo se ele se destacar, o Vasco não vai conseguir exercer a opção de compra de 10 milhões de euros. Vou dar uma opinião bem baixinha aqui para ninguém ouvir. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Melhor que Ayrton Lucas, hein? Bom jogador. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Pronto, falei já. Vamos falar agora de Lucas Paquetá, porque a notícia é da TNT Sports, da repórter Monique Danello. Lucas Paquetá inteirou o pagamento do Flamengo ao West Ham pela sua contratação. O negócio foi fechado por 42 milhões de euros, um pouco mais de 260 milhões de reais, mas o Fla havia definido um teto de 41 milhões e 250 mil euros. Para destravar o negócio, o jogador abriu mão de 750 mil euros do seu contrato de 5 anos com o Fla para o clube usar esse valor para completar a proposta. Além disso, Paquetá abriu mão do seu salário de janeiro no West Ham e bancou todo o custo do voo fretado para desembarcar na última sexta-feira no Rio de Janeiro e chegar a tempo de ser inscrito para a Supercopa do Brasil. Aí eu te pergunto, será que ele queria jogar com a camisa do Flamengo? Gente, o que ele mais queria era jogar com a camisa do Flamengo e eu não tenho dúvidas que ele vai dar a vida em campo e, infelizmente, eu vejo muitos torcedores, entre aspas, já crucificando o Lucas Paquetá por conta do gol perdido contra o Corinthians. Calma, que ele vai dar conta do recado, ele só está apenas começando. Carrascal, galera, no meu último vídeo eu dei minha opinião em relação a Carrascal. Eu acho que ele deveria ser multado, não só ele, eu acho que isso deveria ser uma cláusula no contrato, seja CLT, seja direito de imagem, eu acho que cabe em direito de imagem, né? Enfim, se o jogador cometer um ato como esse do Carrascal, ele tem que ser punido, assim como o Gonzalo Plata já foi, assim como o Alacian já foi, pelo menos, segundo apurações. Então, gente, tem que ser punido. Ele prejudicou de uma maneira... Practice slow English. Consequente o Flamengo. Porque, repito, no segundo tempo, o Flamengo, embora com um a menos, fez um bom jogo contra o Corinthians. Ele foi melhor com um a menos do que 11 contra 11, pelo menos é a minha visão. E aí, informação agora. O departamento de futebol consultou o departamento financeiro para saber se há uma brecha em contrato para poder punir o jogador. Caso tenha essa brecha, ele será punido tal como outros atletas já foram, como eu acabei de mencionar. Então, fica agora a informação e não só
a opinião. É o seguinte, pessoal, Flamengo vendendo o zagueiro Iago, é isso mesmo. A proposta foi feita alguns dias atrás, a gente trouxe aqui no canal, e de lá para cá o Flamengo, entre aspas, botou o Orlando City a banho-maria, não respondeu, não falou nada. O Flamengo recebeu a proposta, beleza. Quando foi hoje à noite, segunda-feira à noite, o Flamengo entrou em contato com o Orlando City e com os empresários do atleta e falou, olha, a gente quer fazer o negócio, a gente topa fazer o negócio, vamos dar continuidade aí, vocês ainda querem fazer? O Orlando City falou, não, a gente ainda quer, a gente vê no Iago um potencial muito grande, já temos tudo acertado com ele, 4 anos de contrato, base salarial, estamos apenas esperando a resposta de vocês. E a resposta foi positiva. Valor, $1,5 milhão de dólares por 50%. Hoje, o Flamengo é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao Volta Redonda. Porém, por contrato, o Flamengo pode comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acho que o Flamengo vai fazer isso. Vai comprar mais 10% do Volta Redonda para ficar com um percentual ainda maior do Iago, que é um bom jogador. E por que ele está sendo vendido se ele é bom jogador, Vini? Primeiro, ele bateu a idade sub-20, ele não pode mais atuar pelo sub-20, tem que ser pelo time profissional. No profissional, o Felipe Luiz, quando teve a oportunidade de aproveitá-lo, não aproveitou. Agora, ele tem 4 jogadores na frente dele. Vitão, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Gente, o Iago não foi aproveitado por Felipe Luiz por questão de característica. Ele não vai ser aproveitado. O contrato dele acaba em dezembro. Daqui a alguns meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. É um jogador super valorizado no mercado. Super. Um jogador que vários clubes estão de olho. O Grupo City recentemente fez proposta, o Flamengo recusou. Então, é um jogador valorizado, o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. E por conta disso, o Flamengo entende que chegou o momento de vendê-lo. E a proposta é boa, gente. $1,5 milhão de dólares por 50% é um bom valor no Iago. A gente pode discutir aqui quanto o Flamengo vai ficar pela questão dos direitos econômicos, mas o valor não tá ruim, não. Ó. Vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Dá R$8 milhões, cara. R$8 milhões por 50%. É como se, proporcionalmente falando, como se o jogador estivesse sendo vendido por R$16 milhões. Um zagueiro de 20 anos, que pouco jogou pelo time profissional. Tem potencial, repito, mas a minha análise é em cima do mercado. E eu falo para vocês, R$16 milhões por 100% seria um baita valor. É por 50%, o Flamengo vai manter o percentual de uma venda futura, o jogador vai assinar um contrato longo de 4 anos, a tendência é que renda lá. O Orlando City sabe trabalhar jovens jogadores, ele vai reencontrar Pedro Leão, inclusive, outro jogador que se destacou pelo sub-20 do Flamengo, foi negociado com o Orlando City. No fim das contas, achei um bom negócio para o Flamengo, acho que o Flamengo fez bem em vendê-lo agora, por todo esse contexto. Eu, particularmente, gostaria que o Felipe Luiz utilizasse mais o Iago. Porém, o Felipe Luiz é um treinador, ele deseja que o jogador tenha algumas características e na visão dele o Iago não se encaixa e está tudo bem. Resta a diretoria trabalhar para fazer um bom negócio, até mesmo pensando no futuro, como fez agora. Eu acho que foi um bom negócio. E vocês? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Uma ótima terça para todos. Tamo junto e fui! É isso aí, pessoal, e bora para mais uma notícia. Tudo que eu fiz para estar aqui, entendo os bastidores da frase de Paquetá no Flamengo. Meia abriu mão de mês de salário, assumiu diferença de pagamentos ao West Ham e tirou do próprio bolso para chegar a tempo da Supercopa. Aporte foi na casa dos 10 milhões. Tudo que eu fiz para estar aqui nesses jogos, eu paguei o avião, abri mão do meu salário no West Ham e muitas coisas que as pessoas não sabem. A frase acima é de Lucas Paquetá em sua apresentação no Flamengo nesta segunda-feira. Não é segredo para ninguém que a vontade do Meia em voltar para casa foi o que mais pesou para a negociação avançar e ele ser hoje a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Mas nos bastidores esse esforço significou abrir mão de muita grana. A começar pelo valor do negócio. Flamengo e West Ham já haviam entrado em acordo quanto ao preço de 41
milhões, né, 250 mil de euros, mas não houve consenso do parcelamento. A solução para desatar o nó foi aumentar a quantia para 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões. E quem se ofereceu para pagar a diferença de 750 mil de 4 milhões foi Paquetá, que será descontado na folha de pagamento ao longo do contrato. O meia também precisou abrir mão do seu salário de janeiro durante a negociação. O clube inglês disse que só pagaria se ele continuasse por lá até acabar janeiro, enquanto o Flamengo só começará a pagar em fevereiro os vencimentos do jogador, que chegou no último dia 29 e assinou o contrato no dia 30. Além disso, para ter a chance de disputar a Supercopa do Brasil e conquistar o primeiro título no retorno ao Flamengo, Paquetá pagou do próprio bolso um voo fretado de Londres ao Rio de Janeiro na semana passada. O modelo de avião é parecido com o que Danilo alugou no ano passado e custa em torno de 1,5 milhão. Entre o voo fretado, valor que abriu mão do que já tinha para receber em janeiro do West Ham e a quantia que teve que assumir para completar a transferência, são cerca de 10 milhões de forma imediata que Paquetá investiu para estar no Flamengo hoje. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!